Gado Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Ihara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Olá, sejam muito bem-vindos ao Hora H do Agro, um programa onde discutimos e analisamos os temas que mais importam para o agronegócio brasileiro. O presidente da Câmara dos Estados Unidos pede abertura de impeachment contra o presidente Joe Biden. Nesta edição, nós vamos entender os efeitos nas eleições norte-americanas e mais. O plano econômico de Trump pode retomar tarifas para importação. Será que vem aí uma nova guerra comercial contra a China? Bancada do Agro entra com pedido de urgência para aprovar lei que proíbe que terras agrícolas produtivas sejam destinadas à reforma agrária. Na Irlanda, produtores rurais protestam contra a medida do governo que quer criar licenças para emissão de nitrato geradas pela pecuária. Na China, governo limita a exportação de fertilizantes e deixa o mercado brasileiro em alerta. Você vai ver tudo isso e muito mais no Hora H do Agro, que já está no ar. O presidente da Câmara dos Representantes dos Estados Unidos, Kevin McCarthy, anunciou nesta semana que a Câmara vai abrir um inquérito de impeachment contra o presidente americano Joe Biden. Os republicanos acusam Biden de lucrar com os empreendimentos comerciais estrangeiros de seu filho entre 2009 e 2017, quando ainda era vice-presidente da República. Em resposta, uma representante do governo disse que a abertura de inquérito é infundada e que nenhuma evidência foi produzida contra Biden. Vale lembrar que Biden já anunciou a pré-candidatura à Casa Branca em 2024. E enquanto isso, Donald Trump, que também é pré-candidato à Casa Branca em 2024, trabalha em propostas para a campanha. A Bloomberg afirmou que a agenda econômica prevê políticas comerciais como o retorno de tarifas para importação e cortes de impostos. Se um país como Índia ou Brasil tivesse tarifas mais elevadas sobre produtos americanos, Trump imporia taxa igualmente dura ao país, seguindo o princípio da reciprocidade. As medidas são princípios da doutrina comercial do primeiro mandato de Trump, definida pelo confronto com a China através de uma série de medidas retaliatórias. Para entender o cenário da política dos Estados Unidos e implicações para o Brasil, a gente vai conversar com Tiago Aragão, direto da Arco Advice, que fica em Washington. Tiago, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, é um prazer estar aqui novamente. Muito obrigada pela presença. E a primeira questão para você é: o pedido de impeachment de Biden gera quais efeitos no cenário das eleições de 2024? A disputa vai ser mesmo entre Biden e Trump? Olha, tudo indica que essa vai ser sim a disputa entre Biden e Trump. Esses são os candidatos que têm o maior controle em cima dos seus partidos. Existe uma pobreza de candidatos muito grande e isso é um resultado da polarização. Então, a tendência é que esses dois candidatos eles sejam novamente aqueles que vão disputar a presidência nos Estados Unidos. E a abertura do impeachment, ela obviamente é o que acaba impactando muito o processo eleitoral, porque você está criando mais uma narrativa. E a disputa eleitoral nada mais é do que uma disputa de narrativas e como que cada um coloca determinadas narrativas e determinados pontos de vista em relação ao seu concorrente. Para o Trump, que está sofrendo muito recentemente por conta dos processos judiciais acontecendo em diversas cortes nos Estados Unidos e outros problemas que sempre surgem em relação às polêmicas e temas controversos que surgem dele, é importante que algo similar surja no campo do Biden. Essa história dos negócios do filho do Biden, do Hunter Biden, isso vai e volta na política americana já há muitos anos. Mesmo durante a campanha presidencial no qual o Biden ganhou, esse era um tema recorrente que se falava e no fim acabou por isso mesmo. Por isso que esse impeachment ele também não deve ter uma conclusão, um desfecho pesado, mas o processo em si é algo que sim, que vai gerar um incômodo para o Biden.
Interessante. Então, você acredita que esse incômodo não tira Biden da disputa com Trump? Não, ele não vai tirar o Biden da disputa com o Trump, até porque os democratas eles têm maioria no Senado, você precisa de uma aprovação nas duas casas, e na própria Câmara dos Deputados existem várias incertezas. Um importante deputado republicano, Comer, ele, que é do estado do Kentucky, ele disse que é um fato gravíssimo, que tem que ser investigado, mas que ainda não há nenhuma evidência de que o dinheiro do filho foi para o pai. Inclusive, surgiram novos fatos de que grande parte desse dinheiro acabou indo para os sócios do filho. E agora, tem que levantar se a origem desse dinheiro é lícita ou ilícita, se faz parte de corrupção, etc, etc. Isso sim pode levar a um problema. Mas do jeito que está se desenhando agora, é algo que vai dar um constrangimento para o Biden na Câmara dos Deputados, e ele sabe que no Senado ele tem uma proteção ali por conta da maioria e não vingaria esse processo de impeachment. Interessante. A gente acompanha com muita atenção as eleições dos Estados Unidos, também de olho nos pacotes econômicos dos pré-candidatos. O pacote econômico do Trump prevê a retomada de tarifas e cortes de impostos. Isso é o que foi publicado numa reportagem da Bloomberg, agência Bloomberg, nos últimos dias. Na sua opinião, deverá ocorrer uma nova guerra comercial com medidas retaliatórias que também vão atingir a China, talvez numa dimensão maior do que foi no primeiro mandato de Trump, caso ele seja reeleito? Olha, é possível, porque o Trump ele tem essa característica de buscar uma confrontação com algum país no exterior. Ele optou pela China, por razões óbvias, ele abriu mão de fazer isso com a Rússia, e isso acaba contribuindo muito para a narrativa de que os Estados Unidos primeiro, America First, esse tipo de narrativa. Então, para ele é muito importante que existam alvos palpáveis fora, no qual o eleitor possa interpretar que as promessas de campanha estão sendo realizadas. Com a China, já existe um grau de tensão tão pesado que o Trump não tem muito mais que pode fazer em relação à China no âmbito comercial. O que é importante lembrar que ele seria um presidente que ia ter que lidar com um Congresso que não pensa necessariamente igual a ele, com republicanos no Senado e na Câmara que não pensam exatamente como ele, e com um ambiente de negócios no país que também não quer uma aposta exagerada em cima de imposição de tarifas contra outros países. Um ponto que é muito importante lembrar: os Estados Unidos não têm capacidade de produzir um único antibiótico, nenhum antibiótico. Praticamente todos os antibióticos que existem nos Estados Unidos, eles dependem ou integralmente ou parcialmente da China. Então, claro, tem sempre uma linha de ataque que o Trump pode colocar contra a China, mas a China tem também grandes poderes para retaliar isso de uma forma extremamente agressiva. Agora, o que a gente pode acabar vendo é esse processo do Trump de aperto em termos de tarifas em cima de países que estão se alinhando ou pensando em se alinhar com a China. Nesse caso, o Brasil e outros, que a Etiópia e outros. Isso sim seria problemático, porque isso viria a calhar com eleitores e produtores de alguns estados nos Estados Unidos, como Indiana, Iowa, que produzem etanol, que produzem milho e que disputam com o Brasil. Para eles, isso seria mais interessante, o aperto, usando a justificativa de aproximação com a China, para colocar tarifas em cima de da importação de determinados produtos, como uma forma de justificar essa narrativa internacional. Interessante, porque ele realmente falou sobre isso, né? De acordo com essa reportagem que nós citamos, é o princípio da reciprocidade que seria usado para impor tarifas a países que também estivessem colocando tarifas nos Estados Unidos. O que você está trazendo é um fato novo, uma aproximação dos diferentes países com, digamos, o inimigo dos Estados Unidos, a China. Pergunta: Biden também iniciaria uma nova era de guerra comercial, porque na gestão Biden foram mantidas tarifas contra a China. Isso está previsto em algum plano econômico de Biden? Alguma super tarifa, como tem sido defendida eventualmente pelo Trump?
Olha, qualquer movimento que acaba impactando a economia americana, como movimentos nesse sentido, só seriam tomados a partir do momento que houvesse uma interpretação por parte do governo de que o crescimento econômico está começando a tomar corpo e que os riscos de recessão eles foram abandonados. Então, existe muito dever de casa que é feito antes de tomar decisões pesadas em relação ao comércio exterior que possam acabar impactando diretamente no processo de recuperação econômica de cada país. Até lá, são narrativas que não têm data de execução. Então, falar que tem o desejo de fazer isso ou de fazer aquilo, não necessariamente vai se converter em uma prática inicial no governo. É apenas um formato ou perfil do que o Biden quer passar. O Biden quer manter o desemprego baixo, está 3,8%, uma das últimas informações de agosto. Isso para ele é extremamente importante. A taxa de juros precisa baixar também, porque já começou uns debates aqui essa semana, inclusive conversando com pessoas do governo, de que existe o temor de que a inflação possa estar voltando num crescimento que acabaria criando um efeito dominó muito ruim, incluindo o aumento na taxa de juros, não só nos Estados Unidos, mas que acaba afetando vários outros países. Então, esse é o ponto central de preocupação para o Biden no momento. Para fechar o tema guerra comercial que interessa muito ao agro do Brasil, você prevê uma escalada ou uma nova era da guerra comercial, tanto se Biden for reeleito quanto se Trump for reeleito após 2024? Sim, eu vejo que vai piorar as tensões entre Estados Unidos e China. Elas vão piorar não só na área comercial, mas em outras áreas também. Agora, a área comercial ela pode começar a ser atacada de uma forma mais específica, como, por exemplo, na área tecnológica e de equipamentos tecnológicos e, consequentemente, também de equipamentos eletrônicos ou industrialmente manufaturados, que acaba afetando os países produtores por conta de todo o maquinário que é comprado da China para manter as produções nas lavouras. Então, isso acaba sendo um impacto. Interessante. Eu estava aqui observando a fala do Trump à Fox Business nos últimos dias e ele disse algo como: eu acho que quando as empresas chegam e despejam seus produtos nos Estados Unidos, deveriam pagar automaticamente, digamos, uma taxa de 10%. Ele chama de uma taxa universal. Esse é um cenário base que você acha que a gente deve considerar? E essa taxa seria colocada em vários produtos, ou seja, criando de fato essa guerra comercial não só com a China, mas também com outros países ao redor do mundo? Isso é algo que a gente tem que levar em consideração, agora exige uma construção. Durante o governo do Trump, ele chegou a anunciar que iria ordenar que o departamento, que é o USTR, o órgão responsável pelo comércio bilateral, que ele iria ordenar que esse órgão iniciasse um processo de acordo de livre comércio com alguns países, inclusive com o Brasil. A resposta do USTR foi seca, não. Até porque o Trump não tem nenhuma autoridade para ordenar que a USTR faça algo. Então, o número de 10%, ele é um número inventado na hora, ele não tem necessariamente uma base, porque a base, ela varia de produto para produto. Você não pode colocar 10% em cima de tudo, porque existe uma demanda e existe um excesso em relação ao que entra. E a partir daí, isso passa a sair das mãos do Trump, entrar na mão do universo de burocratas e de funcionários do Congresso e do governo americano que pode ou não levar para esse caminho. A gente não tem que tomar tudo que é dito pelo Trump, porque ele gosta de criar uma situação de certeza absoluta nas suas promessas. Isso é muito típico do lado do Trump e também do lado do Biden no processo eleitoral. Mas, para finalizar, sim, o Trump ele tem mais apetite na aplicação de tarifa como uma forma de demonstrar que os Estados Unidos têm uma postura independente em relação aos outros países. E é um risco para o Brasil. Muito bom, Tiago. Agora, para a gente fechar o tema guerra comercial, essa guerra comercial 2.0, essa nova edição que pode vir aí após a eleição de 2024, que efeitos isso geraria ao agro do Brasil? Só relembrando que na última guerra comercial, enquanto Trump era presidente,
parte das exportações dos Estados Unidos que a China compraria dos Estados Unidos, a China passou a comprar do Brasil. Isso favoreceu muito a formação de preço de algumas commodities agrícolas como grãos. Você acredita em uma repetição desse cenário ou, dado que é uma nova guerra comercial, ela teria novos efeitos? Eu acredito que quanto mais tensão, pelo menos no campo comercial, existir entre Estados Unidos e China, mais isso acaba beneficiando o Brasil. Mas, por outro lado, quanto mais tensão você tiver entre os Estados Unidos e China, isso acabar levando para uma situação de guerra fria ou para algo até potencialmente pior, maior as chances dos Estados Unidos observar quais são os países que fornecem commodities para a China, que fazem a China dependente nesses países, quais desses países os Estados Unidos pode colocar o seu peso para impedir ou diminuir esse fluxo. Em último caso, uma sanção, que eu acho muito difícil, isso aí seria um caso já de guerra, ou o incentivo. E o incentivo seria algo que o Trump ele poderia tentar com alguns países, mas é muito difícil fazer isso, principalmente porque a China tem uma capacidade de importação muito alta. Interessantíssimo. Tiago, continua com a gente, porque eu vou trazer para a nossa audiência uma atualização dessa semana envolvendo a China. E tem um eixo ali de relação com os Estados Unidos envolvendo Taiwan. Vamos ver. A China revelou nesta semana um plano para aprofundar a integração do país com Taiwan. A ideia do governo chinês é utilizar uma província chinesa para ter uma relação mais próxima com Taiwan. Segundo o Partido Comunista de lá, essa província da China seria a primeira casa para residentes e empresas taiwanesas se estabelecerem na China, com incentivo na indústria e participação na Bolsa de Valores chinesa. Vai lembrar que a China considera Taiwan uma província rebelde e reivindica a ilha como parte do seu próprio território. Os chineses já disseram também que poderiam usar a força para tomar o poder de Taiwan. Objetivamente, o que esse capítulo desta semana diz para a gente? Porque a piora da relação entre China e Estados Unidos também tem um eixo muito forte ali em Taiwan, não tem? Tem, e eu acho que quando um acordo de integração e de demonstração de unidade cultural e, consequentemente, de paz, vem seguido de uma possibilidade de invasão e uso da força, você está deslegitimando a primeira opção. Então, é um plano que está fadado ao fracasso. Agora, a China compreende que um dos pontos mais importantes para você conseguir influenciar a política de um outro território, como no caso Taiwan, é por meio das empresas. E trazendo as empresas taiwanesas para que elas se sintam à vontade no sul da China, isso cria uma situação, é um plano de médio prazo, mas onde a China vai ampliar consideravelmente a capacidade deles de influenciar o governo taiwanês via as empresas taiwanesas dentro da China, num ambiente de geração de dependência. Então, isso é um processo bastante inteligente pelo lado chinês, mas que eu acredito que Taiwan dificilmente vai aceitar nos moldes propostos. Taiwan é um ponto central dessas tensões entre Estados Unidos e China. Uma dessas razões é que quando a China ela olha para o Indo-Pacífico, ela vê o Japão, a Coreia do Sul, as Filipinas, a Austrália mais embaixo, e aí ela vê Taiwan como a única oportunidade que eles têm de confirmar um controle naval, um controle avançado naquela região. Porque, de certa forma, nos últimos 3 anos, o governo ele acabou sendo eficiente, o governo americano, em angariar o apoio das Filipinas, trazer as Filipinas para perto e fortalecer com os outros aliados. Isso isola mais a capacidade da China, fazendo com que a China seja mais dependente na busca por Taiwan. Taiwan está no centro dessas tensões e a gente está acompanhando com muita atenção cada capítulo dessa relação, porque a piora da relação entre Estados Unidos e China interessa diretamente ao agro. Agora, interessa também ao agro, Tiago, a gente entender os desdobramentos da guerra entre Rússia e Ucrânia. E nesta semana teve mais um fato que eu gostaria que você analisasse. A gente vai trazer agora para a nossa audiência. O líder da Coreia do Norte, Kim Jong-un, prometeu nesta semana dar apoio incondicional ao presidente russo Vladimir Putin. Os dois representantes tiveram a primeira reunião entre eles em 4 anos.
No encontro, o norte-coreano prometeu também, abre aspas, luta sagrada contra o Ocidente. Segundo alguns especialistas, a aproximação indica uma mudança importante na geopolítica do Nordeste asiático. Tiago, a pergunta é, o que significa essa aproximação entre Putin e a Coreia do Norte, nesse momento em que a gente já tem uma guerra longa entre Rússia e Ucrânia, né? O jeito que foi interpretado por muita gente é que é a demonstração de que as coisas não estão indo bem, né? Porque quando você precisa de uma aproximação, reativar e fortalecer uma relação com a Coreia do Norte, que ela tem uma experiência ruim de ajuda, por exemplo, de exportação de munições. Todos os países que já lidaram com ela nisso tiveram problemas. Aconteceu diversas situações na África, onde alguns acordos a Coreia do Norte enviava munições que não funcionavam, deixavam as melhores nos seus estoques particulares, e quando a Rússia se vira para a Coreia do Norte para negociar uma aproximação e acima de tudo, o empréstimo, lease ou compra de armas norte-coreanas, é porque a situação está ficando ruim para a Rússia. Agora, isso acaba trazendo mais um elemento, que a partir do momento que você coloca a Coreia do Norte de aliança com a Rússia, a China acha isso muito bom, porque a China, ela historicamente, ela já utilizou a Coreia do Norte em diversas situações para atuar em relação a outro país. Então, você ter hoje a Coreia do Norte junto com a Rússia, isso alivia um pouco a pressão em cima da China por conta da parceria da China com a Rússia. E até via Coreia do Norte, a China pode dar ajudas que fogem um pouco da atenção dos olhos internacionais se fosse dado diretamente de Pequim para Moscou. Interessante. Para fechar, passar a régua, a gente começou essa conversa falando de eleição nos Estados Unidos. A eleição nos Estados Unidos está intimamente ligada a esse fator guerra entre Rússia e Ucrânia, pelo aporte, o suporte do Ocidente também à Ucrânia, e também temos essas tensões com Taiwan. Objetivamente, qual o desfecho desses dois canais, guerra entre Rússia e Ucrânia, essa tensão envolvendo Taiwan na relação entre China e Estados Unidos após a eleição de 2024? Qual é o cenário base que você tem e que mais importa para o agro do Brasil? Olha, se nós tivermos uma vitória do Biden, a situação vai ficar um pouco mais, vai ficar parecida do jeito que está. O grande problema é, se o exército ucraniano não começar a demonstrar avanços substanciais ao longo dos próximos 6 meses, principalmente chegando numa época de eleição, vamos ter pressão de eleitores, tanto nos Estados Unidos quanto na Europa, para diminuir ou até acabar com a ajuda financeira e de armas que está sendo dada à Ucrânia. Então, a Ucrânia ela precisa mostrar resultado antes que os países pressionem a Ucrânia para negociar um acordo que não é o que o Zelensky quer. Então, isso é uma situação que a gente tem que esperar para ver. O Trump já deixou bem claro que ele não é fã da OTAN. Isso é o sonho máximo do Putin, seria uma vitória do Trump, porque se o Trump acaba enfraquecendo a OTAN, a Rússia ela vai se sentir mais à vontade para frear um pouco a situação na guerra, esperar os países ficarem exauridos de ajudar a Ucrânia e aí partir para uma contraofensiva onde a OTAN vai ter menos gás para dar apoio para a Ucrânia. Então, essa é uma possibilidade. Se o Biden ganha, fica mais equilibrado do jeito que está. Agora, se o Trump ganha a eleição e, de fato, tira um pouco o pé em relação à aliança da Europa e para de dar uma ajuda à Ucrânia, para compensar isso, ele vai colocar mais pressão em cima da China. Pode ser comercial, pode ser na área tecnológica, podem ser sanções individuais ou até movimentos militares na região. Então, isso é algo que pode elevar a temperatura e aí a gente tem que ver como é que a China reagiria. Interessantíssimo. Tiago de Aragão, diretor da Arco Advice, direto de Washington, trazendo as atualizações do cenário geopolítico e impactos no agro. Sempre muito bem-vindo, Tiago. Volte sempre. Muito obrigado, um prazer. Igualmente, até a próxima. E agora a gente vai falar de fertilizantes. Uma reportagem da agência de notícias Bloomberg revelou que a China solicitou a produtores de fertilizantes do país que suspendam as exportações de ureia, que é um importante fertilizante usado na agricultura. A matéria, ou melhor, na agropecuária, a matéria diz que a medida deve restringir a oferta do insumo agrícola e aumentar os custos para os agricultores de importantes países compradores. E cita ainda que esses grandes fabricantes chineses de fertilizantes
fertilizantes teriam suspendido a assinatura de novos acordos de exportação já neste início de setembro, após uma ordem do governo. A Reuters ressaltou que cerca de 500 mil de toneladas de ureia estão retidas nos portos da China depois que o país restringiu as exportações do principal fertilizante após um aumento nos preços e que 2 produtores estatais chineses de ureia vão priorizar o fornecimento doméstico, enquanto as inspeções portuárias de algumas cargas do produto químico foram suspensas. Para o agro brasileiro, esse tema importa porque a China é a principal produtora de nitrogênio e fósforo do mundo. Vejam só, pela TV, quem nos acompanha, nesta tela, a relevância do país, segundo dados levantados pelo Departamento de Agricultura dos Estados Unidos. Já no potássio, a China é a 4ª maior produtora do mundo e é por isso que esse tema importa para a gente aqui. Vamos tratar disso com o analista de fertilizantes da Greenvest Commodities, Jefferson Souza. Jefferson, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Muito obrigado, Kellen. Prazer em conversar contigo e com todos. Da mesma forma, a gente acabou de ver os dados revelando a importância da China nesse mercado de fertilizantes. Quais os efeitos já sentidos da suspensão das importações por parte do gigante asiático? Kellen, a primeira coisa que aconteceu no mercado foi ali já um estresse muito grande e, na sequência, se não bastasse a oferta sendo restringida, a demanda ela aqueceu. Até para exemplificar o que acontece. Os indianos, eles compram ureia através de um tender. O que é um tender? É uma licitação de compra. Quando a China disse ao mercado que ela iria restringir a exportação, na sequência, os chineses lançaram um tender de compra de ureia. Ou seja, eu criei um problema muito sério, porque se de um lado eu tenho uma queda na oferta, do outro lado eu tenho um aumento na demanda. Ou seja, eu criei realmente um problema e o reflexo disso foi um aumento de $100 nas cotações da ureia aqui no Brasil, por exemplo, na semana passada. Semana passada você quer dizer em 7 dias? Em 7 dias. É bastante coisa, né? Em 7 dias nós tivemos um aumento muito forte, Karen. Particularmente ali, logo quando nós tivemos a notícia, a ureia subiu $100 por tonelada. Estou falando de um aumento superior a 20% em poucas horas que aconteceu essa notícia. Então, o mercado inteiro ficou muito apreensivo com o que aconteceria. Por quê? Pela importância da China, como você falou. O que é importante destacar muito bem? A China ela não vai fornecer ureia para o Brasil. Quem fornece ureia para o Brasil são países do Oriente Médio, do Norte da África e a Rússia. A China ela é uma grande fornecedora de ureia para os países do Sudeste Asiático. Entre eles, a Índia, que compra mais ureia que o Brasil no mercado internacional. Portanto, quando eu vejo todos esses números, é claro que o mercado brasileiro, que é um grande importador, ele fica um pouco preocupado. Porque caso realmente essas restrições continuem até o final do ano, significa que os compradores da Ásia, eles irão concorrer com o Brasil por carregamentos do Oriente Médio e da Rússia. Isso acirra a concorrência e, logicamente, aumenta o preço para nós aqui no Brasil, que somos grandes consumidores. Muito relevante essa distinção que você faz. A China é super importante nesse mercado de fósforo, de nitrogênio, mas ela não é o principal abastecedor, fornecedor do Brasil. Isso não significa que a gente não é impactado por essa suspensão. E aí você traz, o efeito na formação do preço, que é de uma commodity global, e segundo, a tendência desse mercado continuar a ser impactado. E aí é que entra uma questão, porque nós estamos num período importante de compra para o primeiro semestre de 2024, não estamos? Como isso tem impactado as decisões de compra e se a tendência continuará sendo altíssima para a ureia? Karen, nós estamos num momento crucial. A partir do momento que o produtor brasileiro terminar a semeadura da soja, ele vai para o mercado provavelmente com mais intensidade comprar as demandas para a segunda safra, para o nosso milho, por exemplo. E um aumento como esse não traz nenhum apetite do produtor em antecipar negócio. Hoje nós estamos muito atrasados. Eu diria para você que se nós pegarmos o Brasil, nós temos aí mais ou menos 40% do fertilizante comprado contra uma média de 60% para esse período do ano. Ou seja, eu estou atrasado nas compras e a relação de troca ela está elevada, como nós sabemos, e o produtor muito cauteloso. Ele olha um aumento como esse diretamente para ele. Para você ter uma ideia aí, em poucos dias nós tivemos 60, 70 reais de incremento na ponta para o produtor. Isso em dólares por tonelada. Quando eu penso em reais por tonelada, que muitos produtores compram, eu estou falando de 350 a 400 reais de aumento em 7, 8 dias. Isso atrasa muito e dificulta a tomada de decisão. Daqui para frente, nós vamos ter que acompanhar muito bem esses desdobramentos envolvendo a China, envolvendo a Índia.
Nós temos números importantes que nós vamos conhecer nos próximos dias. E isso vai determinar a tendência da ureia daqui até o final do ano. Que no o produtor momento, não pode deixar de olhar. No momento, você entende que é uma tendência altista, motivado especialmente pela suspensão das vendas de fertilizantes por parte da China? Exatamente. No curto prazo, sim. Isso pode mudar, Kelly, muito rápido. Eu sempre falo para o produtor, a ureia é extremamente volátil. É um produto que sobe 20% em poucos dias, mas também ele pode cair 15%, 20% em 2, 3 semanas. É impossível de nós dizermos agora qualquer diagnóstico sem olharmos uma confirmação por parte dos chineses e os desdobramentos desse leilão de compra, desse tender indiano, que nós vamos conhecer nos próximos dias. Excelente, Jefferson. A gente está observando o cenário global e eu te chamo para juntos a gente atualizar a questão do Marrocos. Veja comigo a última informação. Na última semana, um terremoto de altas proporções atingiu o Marrocos e deixou o mercado de fertilizantes do Brasil em alerta. Isso porque o país é fornecedor de adubos fosfatados ao Brasil. Segundo a Agriinvest Commodities, o Marrocos forneceu 26% do MAP e 30% do DAP que o Brasil comprou de janeiro a agosto deste ano. Ou seja, Jefferson, Marrocos importa. Houve algum impacto do terremoto nas minas de fertilizantes do país e que tipo de efeito isso já gerou ou pode gerar ao Brasil? Kelly, infelizmente, nenhum impacto. Por enquanto, nós tivemos a maior empresa do país, que é o CP, reportando que ela não teve nenhum problema. Realmente foi um impacto muito forte para todo o país, porém a logística e também a extração, a princípio, não foram impactadas. Eu não tenho nenhum reflexo de aumento no preço do fosfatado no Brasil e no mundo por conta disso. Felizmente, nada foi tão grave como nós esperávamos, claro, quando nós vimos todas as notícias no final de semana anterior. Então, significa que, realmente, a importância do Marrocos, ela vai além do Brasil. 70% das reservas de rochas fosfáticas estão no Marrocos. Ou seja, quando você vê um terremoto como esse, você coloca em xeque a oferta e extração de fertilizantes daquele país. Obviamente, naquele primeiro momento, muitas questões foram colocadas, mas agora nós vemos que realmente não afetou a logística e também não afetou a extração. Logo depois que aconteceu o terremoto, alguns dias depois, nós já vimos carregamentos deixando os principais portos do Marrocos. Que bom, então não temos problema, nem em logística, nem em preço. É uma notícia muito boa. Apesar dos desafios que o país passa, essa é uma notícia boa para o mercado de fertilizantes. Para a gente passar a régua, Jefferson, a preocupação principal hoje é China. Marrocos não preocupa? Tem algo que você precise colocar para a nossa audiência ficar muito, muito, muito atenta quando a gente fala de fertilizantes nesse momento? Kelly, eu coloco um ponto importante que às vezes o produtor não olha tão de perto, mas se chama frete. Isso impacta diretamente no preço do fertilizante para ele lá na fazenda. Com o aumento no diesel, obviamente o frete retorno que nós falamos para o fertilizante foi impactado. Isso, obviamente, pode trazer desdobramentos, não sei se por agora ou mais para frente, no preço do fertilizante dentro da fazenda para o produtor. Isso é muito importante para nós pensarmos em poder de compra e tomada de decisão. O frete caro, ele diminui o preço da soja, do milho no interior e aumenta o preço do insumo. Ou seja, você perde o poder de compra. Então, é muito importante o produtor olhar muito bem isso. Claro que não fica na sua conjuntura, mas ele tem que acompanhar. E, por fim, obviamente, tudo isso que está acontecendo com a ureia e olhar a relação de troca. Não tem muito o que fazer e a janela vai se encurtando. E, é claro, a logística é muito importante. Excelente, Jefferson Souza, muito bom tê-lo conosco aqui no Hora H do Agro, analista de fertilizantes da Agriinvest Commodities. Fica o convite para voltar sempre à Jovem Pan News. Obrigado, Kelly. Muito obrigado a todos pela atenção. Nós que agradecemos. Até a próxima. E a gente vai para um rápido intervalo e na volta você vai ver que a bancada do agro quer urgência em projeto de lei que proíbe a desapropriação de terras agrícolas produtivas para a reforma agrária. A medida ocorre depois que o STF tomou uma decisão desfavorável ao agro nesse sentido. A gente volta já com tudo isso e mais, eu espero você. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população. Hora H do Agro, com Kellen Severo. O agro, setor que movimenta a economia brasileira, gerando renda, emprego e oportunidades para toda a população.
Hora H do Agro, com Kellen Severo. Estamos de volta com Hora H do Agro aqui na Jovem Pan News. O presidente da bancada do Agro no Congresso, o deputado Pedro Lupion, protocolou nesta semana um pedido de urgência de um projeto de lei que proíbe a destinação de terras agrícolas produtivas para a reforma agrária. Esse pedido de urgência acontece depois de o Supremo Tribunal Federal ter decidido na semana passada que áreas produtivas, mas que não cumprem a função social, podem ser destinadas à reforma agrária. O julgamento do tema aconteceu no plenário virtual da Corte na última semana e deixou os agricultores bastante preocupados. O presidente da Frente Parlamentar da Agropecuária, o deputado Lupion, conversou com a Jovem Pan News Paraná sobre o tema. Ele afirmou que a decisão do STF traz um sério risco à segurança jurídica. Vamos conferir. Nós fomos instados a legislar novamente sobre reforma agrária e direito de propriedade, dado o julgamento do Supremo Tribunal Federal na semana passada, em que eles relativizaram a propriedade produtiva e o uso social da terra. Os ministros entenderam que não basta a propriedade ser produtiva, ela precisa provar o uso social. Entendimento que sempre foi muito claro, tanto na Constituição quanto na Lei de Reforma Agrária, em 1993, que a propriedade por si só, sendo produtiva, ela já cumpre a sua função social. Relativizar esse conceito é fazer com que todos os produtores rurais, sendo produtores de fato, tendo áreas produtivas com altos índices de produtividade, estejam passíveis de desapropriação a bel prazer do governo que estiver no poder. É um risco gravíssimo à segurança jurídica dos nossos produtores e, infelizmente, é o modus operandi do Supremo Tribunal Federal nos últimos tempos, com mais de 3 ou 4 julgamentos contrários aos produtores rurais do Brasil, pensando justamente em relativizar o direito de propriedade. É um assinte, é algo absurdamente grave e que, através desse projeto do deputado Rodolfo Nogueira, a gente teria condições de legislar mais uma vez, deixando muito claro o conceito de propriedade produtiva, o conceito de uso social, fazendo com que a gente dê segurança aos nossos produtores. A partir do momento que a gente tenha os apoiamentos e as assinaturas necessárias para que ele tramite, aí cabe ao presidente da Câmara tomar essa decisão. O presidente Arthur Lira tem sido um bom aliado dos produtores rurais do Brasil, tem auxiliado bastante nas pautas do nosso setor aqui na Câmara dos Deputados, e eu acho que a gente pode sim conseguir avançar com esse requerimento de urgência para votar o projeto. Muito bem, obrigada, deputado Lupion, pelos esclarecimentos. A gente vai aprofundar o debate com o advogado especializado em agronegócio, Albenir Cherubini. Obrigada pela sua presença. O que mudou na prática com essa decisão do STF? Kellen, na verdade, essa previsão aí do que fez o Supremo foi interpretar o artigo 185 da Constituição, que traz uma salvaguarda dizendo que não são insuscetíveis de desapropriação para fins de reforma agrária a grande propriedade produtiva e a pequena e média propriedade, desde que o proprietário não tenha outra. Então, a decisão que diz que a produtividade deve ser compatibilizada com o cumprimento da função social da propriedade, algo que está previsto no artigo seguinte, que é o 186 da Constituição, mas não é uma matéria nova, digo aqui para os ouvintes, pois isso remonta desde 64, com o Estatuto da Terra, né? E esse dispositivo 185 eu tenho como um dos mais importantes que nós tivemos aí no agro brasileiro, porque ele promoveu um verdadeiro pacto pela produção, né? Graças a ele, a gente passa do primeiro ciclo do agrarismo para o segundo, que é quando a gente tem toda essa pujança do agronegócio brasileiro. Agora, quais são os critérios que vão ser usados para determinar se uma área tem ou não função social? Quem é que vai decidir isso, Albenir? Na verdade, existe a Lei 8629, que regulamenta o artigo 86 da Constituição. E dentro dos pressupostos que constam lá na Constituição, né, uma área, para ser considerada cumpridora da função social, ela tem que simultaneamente atender a questões de produtividade, de preservação do meio ambiente agrário e também aquelas questões sociotrabalhistas, né? E aí o que impacta essa decisão do Supremo
é justamente que hoje a gente não tem uma regulamentação melhor dessa situação e dá margens aí para eventual ativismo judicial e até mesmo abusos por parte do poder público, né? Especialmente do executivo. Aí abre uma questão de maior preocupação pelo seguinte, né? Por exemplo, a desapropriação para fins de reforma agrária é uma desapropriação em caráter de uma sanção a quem fez algo errado, né? Então, digamos que você tem uma violação das normas do meio ambiente agrário. Qual é o grau de violação que justificaria a abertura de um processo desapropriatório? Então, hoje a gente não tem um critério legal definindo isso, Kelly. Então, esse é o ponto de preocupação. Porém, eu gostaria de tranquilizar os produtores que cumprir a função social, eu acredito que a grande maioria dos produtores rurais já faz isso, né? A situação da produtividade, para vocês entendam assim, ela faz parte já, as propriedades no Brasil, em geral, são produtivas, né? Então seria muito difícil desapropriar hoje uma propriedade por critério econômico, né? Mas, porém, não adianta tu ter uma produtividade se tu fizer essa produção em desrespeito ao meio ambiente e até mesmo algumas situações de lesão grave à legislação trabalhista, né? Perfeito. Então, no geral, eu peço que os produtores fiquem tranquilos nesse aspecto. Perfeito. E quais são... Você está trazendo uma mensagem de tranquilidade, ela é muito bem-vinda. Nesse contexto em que o STF flexibiliza ou abranda os entendimentos em relação ao que é uma terra que pode ser destinada à reforma agrária, em linha com o que disse o deputado Lupion, que é o presidente da FPA, a minha pergunta é: qual é o risco mais importante que deve ser considerado hoje pela nossa audiência, se é que existe um risco grave na sua avaliação? Eu acho que a grande preocupação tem que ser as questões ambientais e também aquelas questões trabalhistas, né? Mas eu quero também lembrar que, segundo a nossa Constituição brasileira, segundo o direito agrário brasileiro, a produção é o grande valor, produção agrária é o grande valor a ser resguardado, porque a política agrícola é uma política de Estado, não é uma política de governo, né? Então, por isso que os países têm políticas agrícolas que protegem seus produtores rurais, né? E é importantíssimo esse trabalho aí da Frente Parlamentar da Agricultura agora para trazer tranquilidade para quem está produzindo. Muito bem. Porque a gente precisa de segurança jurídica, Kelly. Com certeza. Albenir, uma última questão. Essa nova interpretação colocada pelo STF, ela pode aumentar, por exemplo, a condição para invasões de terras por parte de movimentos sociais? Olha, primeiramente eu digo que alguns movimentos aí... quando fazem isso, estão praticando crime, né? Então, já seria uma desculpa para cometer crimes, o que é inaceitável no Estado Democrático de Direito, porque ninguém está autorizado a fazer invasão de terra, até porque se tiver hipótese de desapropriação para fins de reforma agrária, existe o procedimento legislativo para isso, né? Tem que ter um processo com todo o direito à defesa, a recursos e tudo mais, e não pode pessoas alheias ao arrepio da legislação querer fazer isso, né? Por isso, mais uma vez, eu digo, temos que respeitar o direito de propriedade no país e também respeitar nossos produtores rurais. Muito bem. Albenir Cherubini, advogado especializado em agronegócio, obrigada pelos esclarecimentos. Volte sempre à Jovem Pan News. Muito obrigado, um abraço aí para os telespectadores. Obrigada, até a próxima. E agricultores da Irlanda foram às ruas nesta semana para protestar contra a agenda climática do governo de lá. A Associação Irlandesa dos Produtores Rurais, que organizou esse movimento, revela que um dos motivos da manifestação é um corte que o governo pretende criar em licenças para as emissões de nitrato geradas pelo setor pecuário. A imprensa do país revela que essa medida de controle do governo irlandês faz parte de um plano da União Europeia para reduzir a poluição por nitratos devido a um suposto risco para a qualidade da água de lá. Até então, as propriedades irlandesas recebiam uma permissão para emitir um volume maior de nitrato em comparação com o restante dos europeus, desde que o governo irlandês se comprometesse a
a melhorar os padrões de qualidade da água. No entanto, a Comissão Europeia decidiu não seguir com essas licenças a partir de 2024, o que tem causado reações ao setor agro, como estes protestos que vocês acabaram de observar. No site, a Associação dos Produtores Rurais da Irlanda disse que famílias de produtores de leite do país estão se sentindo traídas pelo ministro da Agricultura e pelo governo. Segundo eles, nos últimos 10 anos, os produtores de leite seguiram a política do governo e agora uma mudança nesta política vai deixar uma geração de agricultores familiares enfrentando uma séria ameaça à viabilidade. A associação diz ainda que, em vez de trabalhar com os agricultores na jornada para melhorar a qualidade da água, as regras estão sendo impostas. Vai lembrar que, recentemente, o governo irlandês apresentou uma proposta para abater quase 200 mil vacas leiteiras nos próximos 3 anos, com o objetivo de atingir a meta climática do país. A medida não foi bem recebida pelo setor agropecuário de lá. No ano passado também, você está vendo as imagens de um movimento chamado Rebelião Animal, que reuniu diversos ativistas na capital Dublin. Diversas pessoas carregavam faixas que diziam, abre aspas, produção de carne mais laticínios é igual à crise climática. Vamos tratar deste assunto com o CEO da Radar Investimentos, Leandro Bovo. Bovo, seja muito bem-vindo ao Hora H do Agro. Olá, Kelly. Olá, amigos da Jovem Pan. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada pela presença. E como você avalia essa agenda da Irlanda, que foca na pecuária para conseguir atingir os objetivos da Agenda Verde? Na verdade, eu acho que esse problema está acontecendo agora na Irlanda, né? Mas não necessariamente é restrito a eles, né? A gente tem visto iniciativas similares, Nova Zelândia, Holanda, enfim. Isso acho que o mundo dito desenvolvido, né, principalmente o europeu, ele tem que tentar definir melhor o que ele quer, né? Porque eu acho que a produção de alimento com qualidade e com preço baixo é a melhor resposta que os produtores podem dar para a demanda da sociedade, que é uma demanda crescente por alimento. A população aumenta, a demanda por alimento aumenta, e a gente produzir mais a preços mais baratos é fundamental. Só que para fazer isso, você tem que crescer verticalmente. E aí, para fazer isso, você tem que ter uma intensificação da produtividade, né? Uma intensificação da produção com aumento da produtividade. Então, se fica colocando restrição para isso, o reflexo disso vai ser alimento mais caro. Então, eu acho que a população europeia precisa pesar o que faz mais sentido para ela, ter comida a preços acessíveis ou ter uma suposta preservação do meio ambiente num país, né, numa área que já está bastante devastada, vamos dizer assim, né? As florestas naturais da Europa são quase inexistentes, né? E, Bovo, me diga uma coisa, existe alguma medida semelhante a essa que a gente está vendo na Irlanda ou em outros países do mundo, na Europa, como você citou, que esteja acontecendo aqui no Brasil, que se refira à pecuária brasileira? Não, ainda não. Eu acho que o Brasil tem características muito diferentes da Europa em geral e da Irlanda em particular, né? A começar que aqui a gente tem muito mais espaço para crescer, então a nossa produção pecuária, seja ela de leite ou seja ela de corte, ela não é tão concentrada, né? Então a gente não tem esse problema de concentração de nitrato, nitrito na terra a ponto de contaminar o lençol freático. Pelo contrário, a gente aduba a terra com nitrogênio, né, as pastagens, justamente com vistas a aumentar a produção, né? E o adubo, o nitrogenado, seja ele do esterco dos animais de leite ou dos animais de corte, é usado amplamente para adubar a terra e melhorar a produtividade, né? Então, aqui no nosso caso, a gente ainda não tem problemas graves nesse sentido, porém, sempre existe uma ou outra iniciativa, não especificamente com relação ao nitrogênio, mas, por exemplo, com relação ao metano, né? Que é muito falado mundialmente e no Brasil também, com relação à eructação do bovino, né? Que isso pode contribuir para o efeito estufa, porque emite metano, e o metano é um gás mais poluente com relação ao efeito estufa do que, por exemplo, o CO2, né? Então, existem essas conversas, existem esse barulho, esse ruído, vamos dizer, mas ainda com nenhuma iniciativa concreta a esse respeito.
Bacana. Bolfo, fica aqui com a gente que nós vamos agora trocar de assunto, mas ainda seguimos na pecuária e eu volto com você já já. A gente vai tratar agora de mercado da pecuária. Os preços do boi gordo voltaram a atingir o patamar de R$ 200 nesta semana. De acordo com o CPEA, a cotação da arroba está em torno de 204. Vale lembrar que o setor pecuário passa por uma das piores crises da história devido ao aumento da oferta de animais para abate, o que fez com que os preços recuassem recentemente no Brasil. Bolfo, a pergunta para você é: essa leve recuperação da arroba indica uma mudança na tendência de preços? O que a gente pode esperar a partir de agora? Olha, eu acho que esse valor de R$ 200 por arroba, né, foi a maior queda que a gente teve, se a gente pegar do pico do ano anterior para a mínima do ano seguinte, né, foi a maior queda que aconteceu na história da pecuária. E a gente tem que lembrar que os animais que estão sendo abatidos hoje ainda são oriundos de um custo altíssimo, né? A gente tem que lembrar que o ano passado, o ano anterior, bezerro, que é o boi que está virando carne hoje, estava nos patamares mais altos da história, né? Então, esse nível de preço é um nível totalmente desestimulador para o produtor, e ele é um nível baixo sobre todos os aspectos. Se você comparar ele com o custo de produção, ele é baixíssimo. Se você comparar ele com a arroba em dólares, né? Se pegar $200 por dólar assim, nós estamos falando de uma arroba de $40, é um nível baixíssimo frente aos nossos concorrentes no mercado internacional, e ele é um nível baixíssimo, inclusive frente à inflação, né? Se a gente for voltar para a última vez que a arroba estava ao redor de 200, nós estamos falando aí de 2018, né? Então você imagina 2018 corrigido pelo IGPM ou pelo IPCA ou por qualquer índice de inflação que você queira computar, né, os 200 de 2018, o quanto deveria ser hoje só para corrigir pela inflação, né? Então, a situação realmente é muito dramática, porém, ao que parece, a gente está no fundo do poço. Então, olhando o copo meio cheio, o fundo do poço significa que a gente vai evoluir para alguma recuperação de agora até no fim do ano. Eu acho que no curto prazo a oferta ainda é superior à demanda, de modo que a gente vai continuar com preços ainda pressionados, porém eu acho que os 200 é um piso que eu acredito que não seja rompido. E a partir de novembro e dezembro, com a diminuição da oferta dos animais de confinamento, já que esse preço desestimula totalmente a produção, o agricultor, o pecuarista vai responder produzindo menos. Então, a gente acredita que em novembro e dezembro a gente vai ter de volta preços um pouco mais remuneradores e acima desses patamares que a gente tem hoje. Quer dizer que melhora para o pecuarista, mas piora para o consumidor, ouvinte e telespectador da Jovem Pan que está pensando ali no churrasco do final de ano. O último bimestre de 2023 vai reservar preço de carne bovina mais cara. Na realidade, não necessariamente, porque se você pegar a variação do preço da arroba, ou seja, do preço que o produtor recebeu, ele caiu muito mais do que a carne no varejo, né? Então, ou seja, essa depreciação, essa dificuldade que o produtor está enfrentando esse ano, ela não se traduziu em benefício para o consumidor final na mesma proporção. Antes tivesse isso acontecido, porque a gente sabe que a população brasileira é uma população que aprecia bastante a carne bovina, né? Então, se tivesse caído na mesma proporção, o varejo tivesse caído na mesma proporção que a arroba caiu, com certeza teria estimulado o consumo, que é o primeiro passo para retomar o equilíbrio de preços, né? Então, o varejo preservou bastante margem, ele se abocanhou de uma grande parcela da margem da cadeia produtiva da carne. Então, se a gente imaginar que daqui para o fim do ano a arroba suba um pouco, é possível que a carne no varejo não suba na mesma proporção, ou às vezes nem suba. Basta o varejo abrir mão de um pouco dessa margem que ele conseguiu se apropriar ao longo do ano. Bacana. Uma última e rápida pergunta sobre exportações de carne bovina do Brasil, especialmente no contexto de desaceleração da China. Quais são as suas expectativas, dado que a China é um dos nossos principais compradores externos? A China é o nosso principal comprador, ela tem tido alguma dificuldade, porém, a demanda de carne pela China, ela acaba não tendo um outro concorrente igual ao Brasil. Então, o Brasil vai continuar fornecendo bastante carne para eles, inclusive setembro foi um mês, não foi o recorde de exportação, mas foi um mês, agosto, né? Não foi o recorde de exportação, mas foi um mês com altíssima exportação. Se você pegar a primeira semana de setembro e computar só essa semana, foi o recorde de exportação brasileira em uma semana só. Então, isso significa que o mercado internacional está se aproveitando dos nossos preços baixos
e comprando bastante, e a China está inserida nisso. Então, poderia estar melhor, mas eles vão continuar comprando um volume bastante significativo. Legal. Leandro Bovo, CEO da Radar Investimentos, obrigada pela sua presença, pela análise e volte sempre ao Hora H do Agro. Obrigado, é um prazer estar aqui com vocês. Da mesma forma, até a próxima. A última atualização do valor bruto da produção agropecuária nesse ano já alcança mais de R$1 trilhão. Foi o que revelou o Ministério da Agricultura nesta semana. Até o momento, o valor é 2,4% maior em relação ao obtido em 2022. As lavouras, com crescimento de 4,2%, tiveram um faturamento de 804,3 bilhões de reais. A safra recorde de grãos deste ano, os preços agrícolas e as exportações são os principais fatores responsáveis por estes resultados. Já a pecuária apresenta uma retração de 1,6%, com um faturamento de 338,3 bilhões de reais. E os produtores do Paraná já iniciaram o plantio da soja na temporada 23-24. Segundo a consultoria AG Rural, o vazio sanitário, o período em que os agricultores não podem ter a soja já plantada no campo, terminou no domingo, dia 10 de setembro, o que permitiu o começo da semeadura. A empresa revela ainda que a umidade do solo mais alta que o normal para esta época do ano tem ajudado os trabalhos de campo lá no estado paranaense. E uma última informação sobre o El Niño. A Agência Climática dos Estados Unidos elevou nesta semana a probabilidade de um El Niño de forte intensidade ocorrer. No mês passado, a NOAA indicava uma chance de 66%. E agora, nesta atualização do mês, a entidade revelou uma probabilidade de 71%. A agência indica ainda que o fenômeno já está em curso e deve continuar assim. Ao longo dos próximos meses, você vê na indicação em barras em vermelho a ocorrência do El Niño já ocorrendo neste trimestre. A partir de 2024, a gente ainda vê a continuidade desse fenômeno nos primeiros meses do ano, indicado também nas barras em vermelho. E agora eu tenho um recado para você. O controle da ferrugem asiática na soja tem a solução certa. Fusão mais Absoluto Fix é imbatível. O melhor manejo do Brasil apresentado pelo consórcio anti-ferrugem 2023 é da Yara. Fusão mais Absoluto Fix demonstrou um desempenho excepcional, superando todos os concorrentes e alcançando o mais alto percentual de controle da doença. Quer tornar a sua lavoura líder em produtividade também? Acesse yara.com.br ou o QR Code na sua tela e saiba mais sobre Fusão. O Hora H do Agro de hoje fica por aqui. Muito obrigada pela companhia. Até a próxima. Tchau. Hora H do Agro, com Kellen Severo. Oferecimento Yara. Consórcio Massey Ferguson, a partir de R$ 1.470. Acesse cnmf.com.br. Sicoob, mais que uma escolha financeira. Abra sua conta. Realização Jovem Pan News.